Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de programação em PHP. Vamos falar nesse vídeo sobre a estrutura condicional switch case. A estrutura switch case é uma estrutura que permite substituir aqueles ifs aninhados que nós estudamos lá no vídeo sobre estrutura condicional if-else. Tá? Então você consegue construir códigos mais complexos com vários ifs aninhados, substituindo esses ifs pela estrutura switch case, deixando o seu código muito mais simples de entender, fácil de construir e também fácil de consertar caso você encontre algum erro dentro do seu código. Tá? Então eu vou mostrar como é que você pode utilizar a estrutura switch case no PHP. Então vamos lá. Bom, pessoal, então a estrutura switch no PHP ela permite substituir uma série de estruturas if encadeadas. Permite assim testar vários valores para uma mesma variável ou expressão que você informa, e assim você consegue um código mais organizado, mais fácil de manter e inclusive mais fácil de entender. Tá? A sintaxe da estrutura switch no PHP é essa que você está vendo aqui na tela. Então, palavra reservada switch, entre parênteses a variável ou expressão que você quer testar, abre chaves, e aí você vai utilizar a palavra case para especificar cada um dos valores que serão testados contra a variável. Tá? No lugar dessa frase valor 01, você vai colocar o valor que você vai testar. Então a estrutura switch ela compara esse valor com o conteúdo da variável, e caso o conteúdo da variável seja igual a esse valor, então os comandos que você coloca aqui na sequência serão executados. Tá? Para especificar a sequência, você coloca esses dois pontos no final da linha do case. Beleza? Depois de especificar os comandos, você utiliza a instrução break. A instrução break é importante, porque ao encontrar a instrução break, a estrutura switch sabe que tem que finalizar ali e devolver o controle para o programa. Caso você não coloque a instrução break, você vai ter um problema que eu vou mostrar já já, que é o caso do switch continuar executando os próximos comandos. Tá? Então ele avalia o primeiro, se ele for verdadeiro, ele começa a executar os comandos em sequência. Por isso é importante usar o break, apesar dele ser, no fundo, opcional. E lá no final, geralmente a gente utiliza a cláusula default, que significa padrão. Tá? Na cláusula default, a gente coloca um comando ou grupo de comandos que serão executados caso nenhum dos valores testados anteriormente seja encontrado na variável ou na expressão a testar. Tá? Então, se nenhum dos valores corresponde à variável, o comando que você colocar ou comandos depois da instrução default serão executados. Legal? Bom, então vamos ver um exemplo do uso do switch. Então, deixa eu abrir aqui o meu Notepad++. Legal, eu já tenho um código digitado aqui prontinho para a gente estudar a estrutura switch. Vamos entender esse código. Meu código começa com a declaração de uma variável que eu chamei de dia da semana. Essa variável vai receber um valor numérico, tá? Um valor numérico qualquer. E aí eu vou utilizar a instrução switch para avaliar o conteúdo dessa variável e dependendo do número que estiver lá dentro, a instrução switch vai mandar executar um comando diferente. Tá? E aí eu criei os seguintes casos. Case 1. Case 1 significa se o valor da variável dia da semana for o número 1. O que vai acontecer? Dois pontos. Ele vai executar a instrução print, palavra domingo. Então ele vai escrever na tela, domingo. Tá? Vamos supor, o usuário escolheu o número 5. Tá? A instrução switch vai avaliar os casos até chegar no caso do valor 5. Quando o dia da semana for igual a 5, ele vai escrever, vai executar o código associado, que vai escrever o nome de um dia da semana. Então, se fosse 1, escreveria domingo. Tá? Se for 2, o valor da variável dia da semana, ele vai executar esse código aqui, segunda-feira. Vai escrever segunda-feira. Veja que tem as instruções break associadas também. Elas são importantes. E assim por diante. No caso, o valor que eu atribuí à variável foi 5. Então o switch vai testar case 1, vai retornar falso, ele testa case 2, retorna falso, testa case 3, retorna falso, testa o case 4, falso de novo, e quando testar o case 5,
vai retornar verdadeiro e então a instrução break, a instrução switch, manda executar o código print, quinta-feira. Vai aparecer, portanto, a palavra quinta-feira na tela. E aí a instrução break, que vem logo na sequência, encerra o switch. Portanto, as instruções do case 6, 7 ou de for não serão executadas. Legal? Veja que esses números estão ordenados, mas é uma coincidência só. Você pode colocar quaisquer valores que você queira aqui nos testes. Podem ser os números fora de ordem, podem ser strings. Nesse caso, você coloca entre aspas, tá? Quaisquer valores são possíveis. Então, eu vou testar, eu vou executar agora o meu switch para ver o que aparece. Vamos lá deixa eu salvar aqui, vamos lá para o navegador. Aula de switch PHP, vou executar. Beleza, lá, apareceu a palavra quinta-feira, porque o valor avaliado foi o valor 5. Tá? Então, voltando para o código, você vê que o caso 5, quando o valor da variável dia da semana for 5, ele executa o código quinta-feira. O que acontece se eu digitar um valor que não é testado, que não está em nenhum dos casos aqui? Os casos vão de 1 até 7. Vamos supor que o usuário entrou com o valor 8 num formulário, tá? E eu vou tentar avaliar esse valor. Então, o valor 8 seria atribuído à variável dia da semana. Vou salvar. E ele não vai ser encontrado em nenhum dos casos. Então, agora o que deve acontecer é que ele vai executar o código padrão, default, que vai imprimir a palavra dia inválido, as palavras dia inválido. Vamos ver se funciona assim. Então, eu vou atualizar a tela. Olha lá, dia inválido. 8 é um dia inválido. Beleza? Voltando para o código. Imagine fazer isso aqui utilizando ifs encadeados. Fica um código imenso, bastante complexo e muito fácil de você errar. Então o switch ele substitui vários ifs encadeados com bastante eficiência, facilidade e veja que o código fica bastante organizado. Legal? Para encerrar, eu vou mostrar a importância do break. Tá? Vou colocar de volta aqui o número 5. Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse break que está depois do case 5. Eu vou comentar. Então esse break não tem mais efeito. Tá? Vamos ver o que acontece quando eu executo esse código aqui. F5. Olha lá, quinta-feira, sexta-feira. O que ele fez? A instrução switch fez os testes necessários e descobriu que o caso 5 é o que está dentro da variável dia da semana. Então ele executou o comando print quinta-feira. Só que, como não tem o break, a partir desse ponto ele continua executando os próximos códigos, sem fazer de novo o teste. Tá? Então o print sexta-feira também foi executado. Como depois do sexta-feira tem um break, aí ele parou. Tá? Se eu comentar esse break aqui, ele também deve executar o código print sábado. Tá? Vamos ver se funciona assim. Atualizando, tá lá, quinta, sexta e sábado. Então a instrução break é importante, tá? Porque ela determina quando o case tem que parar de executar os comandos. Tá? Então o case em si determina quando executar o comando, qual comando vai ser executado, e o break quando parar de executar os comandos. Por isso a gente sempre coloca os breaks depois do bloco de comandos, das instruções que você quer executar. Beleza? Eu vou falar mais sobre o break e sobre uma outra instrução chamada continue em um outro vídeo. Tem mais coisas para a gente falar a respeito dessa instrução, porque ela pode ser usada também com outras estruturas, por exemplo, com as estruturas de repetição, que a gente vai estudar a partir do próximo vídeo. Então, por isso eu vou ter um outro vídeo falando exclusivamente do break e do continue. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Estudamos a instrução switch no PHP nesse vídeo, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre estruturas de repetição. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, onde você vai achar esse código e muito mais para você estudar PHP. Obrigado e até a próxima.